Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast do nosso Bora Investir, o podcast do Nordeste Investe, o seu portal de notícias e de negócios aqui do Nordeste. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Para mim, é um tema do coração que aquece o coração. A gente vai falar sobre negócios de impacto, investimentos de impacto, vamos falar sobre sustentabilidade e economia regenerativa. Por isso tudo, a minha convidada especial de hoje, Darla Lopes. Seja muito bem-vinda, Darlinha. Vou te apresentar para quem não te conhece, mas a Darla é uma amiga de longa data e que escolheu esse caminho de edificar os negócios aqui do Nordeste, do Brasil e do mundo. Não à toa ela fundou a empresa dela que chama Edifica. Falar um pouquinho aqui da Darla, né? Empreendedora social, fundadora do Edifica Impacto, economista, pedagoga, especialista em gestão de informação ao conhecimento, em informações em ESG, sustentabilidade, finanças comportamentais, que a gente ama, não é, Darla? E mensuração de impacto, tudo isso você tem pelo INSPER. Diretora do IBEF, Ceará, o Instituto Brasileiro de Economistas, né, do Sistema Financeiro, professora em pós-graduação da Unifor e membro do Comitê ESG da ABNT. Ufa, cansei, gente, mas ela é tudo isso e mais um pouquinho. E esse convite aqui desse nosso podcast, eu acho que é muito para a gente pensar no que a gente faz. O que que as nossas empresas fazem? Qual o impacto das nossas empresas? E muito mais, hoje em dia, as pessoas têm pensado sobre isso, não é, Darla? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Fala um pouquinho sobre esse pensamento que vem aumentado aí com o tempo, ainda bem sobre sustentabilidade e negócios de impacto. Prazer a todos que nos ouvem, né, o chamado da Milena para mim é uma ordem. A Milena é uma mulher que já impacta há muitos anos, né, tratando dessa temática, de investimento, de educação financeira, né, de trazer essa realidade de impacto para as famílias brasileiras, né, e ela é uma querida, é uma pessoa que realmente, transforma vidas, e a gente se conectar com pessoas assim, com o público assim, que são vocês que estão aqui conosco também, um público especial, né, Milena? É muito importante. Quando a gente fala sobre negócios de impacto, né, fala de economia de impacto, regeneração, sustentabilidade, ESG, são realmente aí termos que se conectam. Mas como eles se conectam, o que significa, de onde veio, quando começou a falar, é moda, não é moda? A gente ouve muito essa questão de dizer, né, ESG, sustentabilidade, isso é moda. Acho tão Exato. engraçado. E muitas das pessoas falam assim: "Mas afinal de contas, o que é?". Eu acho que antes do que é, eu vou trazer um chapéu aqui da Darla professora, né, Vamos e lá. fazer uma pequena timeline aqui, né. Quando é que a gente começou a ouvir falar sobre, essas temáticas, né. Quando eu volto lá para a década, por exemplo, de 60, a gente teve ali o Clube de Roma, né. O Clube de Roma foi um dos primeiros, movimentos, um marco, na verdade, né, onde um grupo começou a tratar sobre como estava sendo e como seria a vida do homem na Terra, né. Então ali na década de 60 já estava se preocupando como que a gente, permeia esse nosso ecossistema. Mas aí a gente percebe dentro das décadas e dos anos passados é que essa temática ela era tratada muito voltada para a parte ambiental. Então, década de Perfeito. 60 Clube de Roma, década de 70 a gente teve ali, o conselho do meio ambiente, a gente teve o conselho, teve do meio ambiente, tiveram outras conferências importantes também. Uhum. Pronto, a conferência do meio ambiente em Estocolmo, né, ali mais ou menos 73, mais ou menos em 74 a gente teve ali a conferência do clima, então muito voltado para o meio ambiente, percebe? E aí Uhum. quando foi na década de 80 foi quando a gente ouviu primeiro o termo a primeira vez que a gente ouviu o termo desenvolvimento sustentável, que aí é quando a Opa. gente começa a englobar outras pautas para além do ambiental, Uhum. né, então ali, a gente começou a ouvir falar sobre o que é esse desenvolvimento sustentável, né, que é justamente usar os recursos naturais necessários para os nossos desejos e necessidades para hoje, sem prejudicar o uso para gerações futuras. Então, em 80 a gente começou a ter esse olhar, né. Em 92 a gente teve
com muita felicidade aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né, o que a gente chamou, carinhosamente da Eco 92, Sim. né, então a Eco 92 e a gente cunhou aí um termo, digamos assim, agir, pensar globalmente e agir localmente. Então quer dizer, cada ecossistema tem a sua característica e deve ser tratado de acordo com as suas necessidades e parâmetros, né. Então isso também foi muito importante. Legal. Lá nos anos 2000 a gente tô chegando, viu, calma. A timeline está Calma, maravilhosa. tô chegando. Lá no 2000 a gente teve os objetivos do milênio, né, Legal. os objetivos do milênio a gente trata, né, a gente que é do ecossistema de impacto, enfim, quem se interessa entende que foi ali meio que uma semente para os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da Agenda 2030, que foi lançado em 2015, né. Legal. Então a partir daí, em 2015 a gente já começou a trabalhar frente a essa Agenda 2030, né, que são os 17 ODS, né, que tem ali erradicação da pobreza, né, da fome, hã, a partir desses 17 objetivos, eles são desdobrados em metas. Cada objetivo tem, por exemplo, 10 metas, 15 metas, 8 metas, e no total desses 17 objetivos, a gente tem 169 metas. E por que a Agenda 2030, né? Porque ela foi lançada em 2015, mas foi um desafio para até 2030 a gente conseguir atender aqueles objetivos e aquelas metas. E aí uma notícia não muito boa, mas a gente está muito longe de atender, já estamos chegando em 2030, não é à toa que agora, né, a gente está trabalhando em cima dos objetivos de 2050, quer dizer, foi percebido, né, uma necessidade de estender esse prazo, trabalhar de uma forma mais efetiva, né, então a gente vem aí de 2014, 2015, né, a gente pula ali para 2021, Acordo de Paris, né, que trata sobre a questão de redução climática em Sim. 1,5 graus, salvo engano, acho que foi 1,5 ou 2 graus, né, para o planeta, redução da temperatura do planeta, né, e a gente teve aí a COP que foi em Dubai, né, que foi essa anterior à nossa, 2 anteriores, né, que foi muito importante, que criou um fundo, né, para financiar os países em desenvolvimento, né, os países menos favorecidos em relação às destruições das catástrofes naturais. Sim. E agora a COP de Belém, né, que a gente A teve aí última, né, que foi a a COP última 30. foi aqui no Brasil, em Belém, estive lá, assim, foi um grande prazer acompanhar os movimentos, né, onde a gente teve alguns desdobramentos importantes, como o Fundo das Florestas para Sempre, das florestas tropicais. Então, são movimentos que estão acontecendo que não tem como a gente dizer que é moda, sabe. Eu acho que quem fala que é moda, eu acho que ou tá desinformado, né, ou vive no mundo encantado, tipo, encantado da sua bolha, né. Sim, sim, Porque a gente está vendo movimentos climáticos, a gente está vendo cada vez mais insegurança, sim. né, social, insegurança social, E não só aqui no Brasil, né, Darla, o que eu acho muito relevante, que as pessoas ainda tem muita gente pela falta desse conhecimento mais aprofundado, como você falou, de achar que o problema climático, são os países desenvolvidos quem tem que tomar isso, quem tem que fazer. Então, gente, eu acho que é de todos, né, porque o mundo ele é global, o aquecimento é global, as fragilidades humanas são globais. E Uhum. quando a gente olha o tema ESG, ele não envolve, como você bem falou, não é só clima, não é só a sustentabilidade do ponto de vista climático, mas todas esses encontros, né, pô, você fez uma timeline perfeita. Se o ser humano discorre sobre esse tema e se preocupa, com esse tema desde o século XIX, né, isso é porque nada é feito tão rápido. E os efeitos sobre o que é sustentável e negócios de impacto, eles sim demoram um pouco mais. Por isso que a Uhum. gente tem que fazer para ontem, porque são impactos, em todas as cadeias, seja comunidade, seja do ponto de vista, de sustentabilidade da comunidade ou próprio climático, eles demoram um pouco mais, né.
Eu interrompi um pouquinho você, porque o Não, telefone que tocou. Desculpem, mas aqui a gente faz ao que é ao vivo. vivo. E Darla, eu queria tocar um pouquinho mais nesse ponto que você falou dentro dessa timeline. Existe diferença entre investimento ESG e investimento de impacto? Então, E isso eu queria que você trouxesse muito aqui para gente, porque você falou sobre o ponto de vista de alguns investimentos diretos, inclusive, fundo de investimento de florestas tropicais, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante como o investidor pode se comportar, porque às vezes o investidor tradicional, pessoa física, né, ele fala assim: "Poxa, eu gostaria de participar mais ativamente, mas eu não tenho, a minha empresa é muito pequena, eu não, como que eu posso fazer isso?" Isso eu quero que você traga aqui para os nossos investidores de plantão que nos assistem aqui. Mas eu queria que você trouxesse primeiro essa grande uhum, diferença, se existe, uhum. né. Diz aqui pra gente como é que se comporta a diferença entre um e outro. Então, Milena, pergunta muito importante. Muita gente tem dúvidas sobre isso e acho que, certamente é muito importante que a gente traga aqui algumas definições né. Por exemplo, a gente falou aqui de sustentabilidade, regeneração. O que que é isso? Como é que se conecta com as finanças, né? Então, a gente, nasceu e foi criado, né, dentro de um modelo tradicional de investimento, de dinâmicas Sim, tradicionais, e essa dinâmica, esse investimento, ele está muito associado a uma lógica, a um modelo de exploração, a um modelo de extração visando um lucro. Então, perfeito. unicamente o modelo tradicional pensa em extrair para ter um lucro, né, então é um modelo mais linear, Sim, né. Então, quando a gente passa desse modelo tradicional para um modelo sustentável, a gente já tem um olhar um pouco diferente, onde o olhar das empresas e do investidor é mitigar um risco. Então, mitigar esse risco para fazer diferente daqui para frente, né. perfeito. Então, assim, eu penso daqui o que já aconteceu, ok, o que já foi degradado fica para lá e daqui para frente eu vou mitigar os riscos, né, e vou escolher investimentos, por exemplo, que se preocupem com isso. Quando a gente fala de ESG, é a tradução de uma sigla em inglês que fala sobre contextos da parte ambiental, social e de governança. Exato. Como as empresas ali estão se organizando, trazendo mais transparências nesse eixo da governança, né? Sim. Então, a gente passou, perceba, do tradicional, muito linear, para o sustentável, que pensa em mitigar esse risco e fazer diferente daqui para frente, com uma Uhum, certa mensuração, uhum. né? E o regenerativo, que já é um passo além da sustentabilidade, ele tem um olhar muito de trazer uma visão de um ecossistema mais saudável, um ecossistema que está disposto a olhar para uma regeneração do que já aconteceu, né? Ah, Então, então sai da diferença da sustentabilidade que é daqui para frente, isso. e quando a gente fala de economia regenerativa ok, mas será que a gente não consegue melhorar o que está acabado? Seria mais ou menos Exatamente, isso? exatamente. Por Perfeito. exemplo, e aí trazendo aqui para o investidor mesmo, né, quando você escolhe, por exemplo, investir, comprar um CDB, onde você entra numa plataforma em qualquer banco, digamos assim, Sim, e você não olha como esse banco se posiciona, o posiciona. que esse CDB está financiando, né, Sim. esse dinheiro está indo para onde, esse recurso está indo para onde. Você olhou apenas o quê? Quanto ele está rendendo para mim, né, é tipo, quando eu vou receber de volta, quanto ele está rendendo, se ele está rendendo muito, então você geralmente escolhe ali muito, visando o lucro, então você ainda está dentro da economia e do modelo tradicional. Né? A Perfeito. partir do momento que você começa a investigar, a querer saber o que é ESG, como os bancos, as empresas, as corretoras se posicionam frente a essa questão da sustentabilidade, aí você vai entender que, primeira coisa que você precisa olhar é a nomenclatura. Será que aquilo dali é um título verde? Título verde está ligado ao quê? Ao ambiental, Ambiental. né? O Perfeito. ar do ambiental, ou né? Um título social está ligado o quê?
a parte social, ou seja, vai financiar possivelmente habitações sociais, Sim. né, Infraestrutura, infraestrutura, né. políticas voltadas à inclusão de raça, gênero. Então, Sim. quando você começa a olhar isso, ou então um título sustentável, que aí vai ser um título que engloba os 2 outros que a gente falou aqui. Hum. Então, a partir disso, aí você já pulou para uma economia sustentável, né, que está ali, Perfeito. a sustentabilidade está aqui em cima, o ESG está aqui trazendo métricas para atingir essa sustentabilidade. E a regeneração está em cima de todo mundo, né, ali querendo mudar isso de uma forma que a gente olha para trás também e olha para frente. E aí onde que isso fica dentro dos investimentos, Milena? É isso, vamos a isso. E eu acho que é muito a parte de conscientização também, né, Darla, porque Letramento, Milena. exato, Você quando não a gente sabe. fala sobre decisões de investimento, investir é muito além de uma taxa de retorno. É muito além. Então, quando você eu sempre digo que o perfil mais sofisticado, ele vai buscar exatamente isso. Então, se eu vou comprar uma ação, por que que eu compro a ação de uma empresa A ou de uma empresa B? Não é porque o preço baixou que eu vou comprar. E aqui, gente, vai ter investi se você é investidor Tá tudo tradicional, bem, não existe certo nem errado, mas a boa nova é que a gente, através do dinheiro que a gente tem e que a gente investe em negócios, a gente pode também ajudar a transformar o mundo. Exato, Mi. Eu costumo dizer, vou até te cortar, né, Nada. que lá atrás, né, na evolução humana, a gente se entendia enquanto natureza, né, lá Sei. atrás Lá mesmo. A hã. gente estava ali e a gente se entendia como Inserido nela. inserido. Nós somos o quê? Nós temos alguns reinos, é animal, vegetal, mineral. A gente é o quê? Reino animal, a gente está todo mundo Exato. junto. Aí, a partir de uma socialização, o ser humano acabou se achando superior a essa natureza. Então, a gente se dissociou. Então, a gente vive nessa lógica de extrair para ter Sim, lucro o tempo inteiro. sim. Isso virou natural. Então a gente precisa o quê? Voltar para essa ancestralidade, para a gente se olhar: "Poxa, eu sou natureza. O que está acontecendo? Será que eu tenho filho? Será que eu quero ter filho? E as próximas gerações, meus filhos, meus netos, vão viver como Como? se a gente só pensa na extração, se a gente só pensa no tradicional?" Então, é um movimento sem volta. Ou a Sim, gente olha, né, urgente para a sustentabilidade, né, e para a regeneração, isso gradativamente, ou perfeito. não vai ter futuro, Sim. sabe? Então é algo assim muito lógico para quem já é do ecossistema e entendo que pode ser muito difícil para você que só tem um olhar tradicional, né, Sim, sim. mas é um convite, a gente está conversando aqui para você saber que existe lucro com propósito. Exato. E aqui eu quero, assim, o fechamento, gente, para esse ponto, né, impacto, governança, sustentabilidade, não é sobre filantropia Hum. somente. Existem investimentos lucrativos que você pode investir, mas que por trás deles tem causas, né, que são pautados para uma transformação. E normalmente essas transformações, elas edificam, já a gente entende por que que o nome da sua empresa edifica, né, Darla, É. porque eles edificam. Eu acho que um exemplo aqui no Brasil, que tornou-se uma proporção bastante valiosa desse tema, desse impacto, não é só sobre filantropia, mas é sobre condições e investimentos que alteram e que mudam, sociedade, comportamentos. O Edu Lyra, do Gerando Falcões, ele Sim. fez isso, começou lá atrás e faz isso lindamente, com um propósito sobre trazer investimentos, trazer investidores para aspectos de mudança nas comunidades, né. Inclusive, aqui em Fortaleza, teve uma comunidade que foi alterada utilizando todo o ferramental do Gerando Falcões na parte, de informática, né, na parte de infraestrutura de tecnologia. E isso é muito importante, porque a gente muda a consciência. Um exemplo, Darla, vou te dizer, eu sigo um analista do mercado, direcional de ações, né. E certa vez ele publicou uma carteira, lá e dentro dessa carteira, de ações tinha Taurus, tá, que é uma empresa de Amém. arma, né. Isso.
quando ele montou essa carteira, trata-se ali de uma carteira sobre o viés tradicional, né. Qual o Total. resultado da empresa, EBITDA, preço, estava abaixo do preço, colocou na carteira. O que eu fiquei feliz é que não só eu, mas uma enxurrada de investidores, Questionou. a gente falou assim: "Bicho, essa daqui eu não compro". Né, então tá fora do meu valor enquanto pessoa, enquanto investidor, enquanto que eu quero para a Financiar. O sociedade, que o que você que que eu está quero financiando? financiar. Isso. Exato. Outro exemplo que eu acho bem interessante, gente, uma cliente minha, ela é vegana. Tá, E algumas emissões, mesmo de renda fixa, né, de financiamento de empresas através de CRA, CRIs ou sim. debentures, né. Então, em uma emissão ali de uma grande, marca de frigorífico, né, aí teve o lançamento, ela me ligou, falou Não assim: quero. "Milena, você sabe que eu sou vegana". Eu Tô falei: "Isso fora. não é para você". Então, eu acho que cada vez mais que a gente passa a ser um ser pensante, que Consciente. somos pensantes, mas a gente pode ser, como você falou, pensantes e conscientes, para a gente entender, bom, o que que é o mercado financeiro? E aí a gente vem para a seara financeira, Darlinha. O mercado financeiro nada mais é do que forças que financiam alguma coisa e receberão um Algo em troca. retorno financeiro em troca. Se eu dou dinheiro, muito simples, eu não tenho um negócio de impacto. Um exemplo, a minha empresa não é de impacto, vamos com essa suposição. Mas eu sou uma investidora que gosto e tenho a consciência e quero levar para isso. Se o meu negócio é serviço e não tem impacto, ou não necessariamente ainda não tem impacto, eu vou financiar através do mercado financeiro empresas que tenham isso. E aí, eu já quero te trazer para o cenário oportunidades no Brasil e no Ceará. A Tá. gente está aqui no Ceará, eu sei que você vai para reuniões como você teve há pouco tempo na Europa, né, na parte mais global, você é atuante nisso e sempre traz as novidades aqui para a gente. Inclusive, quem não segue pode seguir Edifica e seguir a Darla, tá, minha gente? Fico sabendo de tudo e ela é quem me dá esses reports. Eu queria que você trouxesse esse ambiente global de oportunidades dessas suas últimas viagens e a gente trouxesse tudo que está acontecendo no mundo, né, já que você esteve na COP30 também, quais são as oportunidades? Como que você enxerga aqui o Nordeste, né, sobretudo o estado do Ceará, dentro de todo esse ambiente que ganha mais força de sustentabilidade, impacto e regeneração? Ótima pergunta. E mulher eu estava conversando com a Milena nos bastidores aqui para vocês, ela botou uma pauta que eu digo: "Isso aqui é uma pós-graduação, querida". E essa pergunta aqui é praticamente uma pós-graduação também, mas vamos lá. Mas olha, já é uma dica, já pode ser aí um curso para você trazer, viu. Já pense sobre Ai, isso, porque é um ai. dia inteiro aqui de conversa. Vamos lá, né, Nordeste, aliás, Ceará, Brasil. Ceará, Nordeste, Brasil, nós temos, assim, muitas oportunidades, naturais inclusive, né, nós estamos muito bem posicionados. Aqui, por exemplo, o Ceará, né, a gente tem toda a questão, do movimento dos ventos, né, as energias renováveis, a gente tem a questão da educação, que está muito ali focado no social, a nossa educação, sobretudo a educação básica, ela é uma educação que é copiada, né, governança das empresas tem cada vez mais ficado alinhadas, e eu considero muito oportuno que a gente traga aqui algumas, eu poderia dizer inovações sociais, né. A Sim. gente tem, acho que desde 2002 a gente, já existe a Estratégia Nacional de Impacto, 2018 eu acho, e aí ela foi relançada em 2022, e agora a gente está muito fortalecido aqui no Ceará, alinhado com essa estratégia nacional de impacto, que esse movimento, na verdade já é um decreto, né, onde os estados podem aderir e trabalhar frente a esses negócios de impacto socioambiental, né, Olha que legal. que é justamente onde você que está nos ouvindo pode investir com impacto, são nesses negócios que gera lucro e propósito, né. Então o que é esse assim, o que são esses negócios, né? São negócios que precisam seguir taxativamente 3 características, né.
A primeira delas é ter viabilidade financeira, então não é doação, você não está sendo bonzinho, é uma empresa que tem viabilidade financeira. Perfeito. E aí eu quero até trazer também aqui, que a gente falou algumas vezes o nome filantropia. Por favor, gente, a filantropia ela é necessária, a gente está junto das Isso. filantropias, nós estamos falando de modelos de como atuar. Então, tem a filantropia, tem o tradicional, tem o ecossistema de impacto, cada um tem as suas importâncias e os seus desafios, né? Sim. Então, voltando para os NIS, são os negócios de impacto socioambiental, Milena, eles têm um rol taxativo para ser o NIS, né? Então, a primeira coisa tem que ter viabilidade financeira, a segunda precisa atender um problema socioambiental ou social ou ambiental ou os dois juntos, tá? E o Legal. terceiro precisa ter mensuração desse impacto, né? Então, Legal. como está impactando? Quais são os números, né? Porque percebe que o agente financiador, né? Ele vai querer saber disso. Então, as pessoas não vão querer investir, né? Nesse ecossistema se não souberem o que está causando, né? Sim. Então, se já houve uma opção de entrar nesse ecossistema, né, pelo propósito, ela quer saber do lucro e como esse lucro está impactando o planeta. Perfeito. Então, esses são os negócios de impacto socioambiental e é uma grande oportunidade para quem quer realmente começar a viver com mais consciência, né? Então, quando eu falei dos CDBs, né, que é ali uma forma mais é uma forma simples e tradicional de Sim. investir, né, de renda fixa, né? A gente traz aqui também algumas outras possibilidades. Nosso sistema financeiro nacional, a exemplo ali da Comissão de Valores Mobiliários, né? A CVM, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, todos estão se posicionando fortemente frente à sustentabilidade e economia de impacto. Tem cartilhas, Sim. né? A CVM tem várias resoluções que tratam disso, inclusive criando a modalidade de investimento crowdfunding, né? Que está regulamentado ali a partir da regulamentação CVM 88 de 2022, né? Olha aí Que que ali legal. trata o quê? Como que essas porque o crowdfunding é uma forma de investimento através de plataformas online, onde conecta quem quer investir e quem está sendo investido. E aí Pergunta, ela se mistura ou é a mesma coisa do peer-to-peer ou não? é muito parecida, Entendi. né? Então tem a mesma lógica ali. Tem a Tá. mesma Que é lógica. conectar quem Conectar. precisa É, da é grana isso, na verdade. e É quem isso. e quem tem É a isso. disponibilidade da grana para esse tipo de investimento. Pô, que legal. E aí eu percebo muito, assim, uma importância aqui do nosso bate-papo, que as pessoas assim, poxa, como é que isso se desenvolve? Cadê? Como é, né? Então a gente tem algumas plataformas como a Benfeitoria, né? E a gente tem uma muito interessante também, que é a Zuni Investimentos. A Zuni Ó, é uma iniciativa da TRE Investimentos, junto com a Somos e tem um outro negócio também que tá junto, que eu não tô lembrando o nome agora, mas muito importante, é um dos principais, desculpa. Mas quando vocês abrirem lá o site, vocês vão ver, tá? da É Zuni. Zuni, Tá, Zunne, né, Zuni. tá. E lá na Zuni, eles têm rodadas, né, de investimentos, onde você, investidor, pode escolher qual negócio socioambiental você quer investir. E lá ele te dá uma previsibilidade, como qualquer outro investimento de time, Sim, né? sim. Que você Objetivo a ser objetivo. alcançado. Na verdade, você faz uma pesquisa antes falando o que você se interessa, o que você quer transformar, né? O social, o ambiental. Então, a partir disso, ele te mostra ali a carteira de negócios sociais que estão ali para serem investidos, né? E isso gera o quê? Gera uma certa tranquilidade, digamos assim, para quem está investindo, porque existe uma série de organizações que criam um fundo ali que gera uma garantia caso Perfeito. aconteça alguma inadimplência, né? Então, isso gera um risco ali Calculado. calculado, um Tá, risco calculado, entendi. né? Então, a partir daí, você vai o quê? Estar investindo com 100% de impacto. Então, quando você escolhe um CDB verde, que você tem certeza que é verde, quer dizer, a nomenclatura tá lá, ele é verde, você olhou qual era o banco, a instituição financeira que estava emitindo, e essa instituição se posiciona dessa forma, tem um relatório de sustentabilidade, né? Tem todas as métricas. Então,
A partir daí, você está investindo com impacto? Sim, Tá, mas é um impacto médio ali. Quando sim. você investe, por exemplo, com, essas empresas que estão na plataforma Zuni, né, que é uma plataforma, salvo engano, né, de crowdfunding, né, Aham. eh, você vai estar investindo 100% com impacto. Uau. Porque você vai estar inclusive o Zuni, ele já passou da sustentabilidade para a regeneração, porque ele está regenerando ecossistemas, que preferencialmente são empresas, do norte e do nordeste, né, que são, territórios, né, que foram mais degradados, né, Sim, que têm os olhares, menos voltados, né, pelo sim, menos no passado para a gente, para as nossas sim, necessidades, para a sim. seca, enfim, para mulheres, Olha que coisa. então que é um recorte de gênero, né, Claro. mulheres pretas, grupos minoritários, trans, né, então você vai estar investindo 100% com propósito, né, e com retorno. Então, alguns exemplos que a gente traz de oportunidades para que você investidor. Óbvio, pode ter o seu investimento tradicional, mas vai chegar um momento que essa chave vai virar e que você vai priorizar esses outros investimentos, né. Exato. Então a última rodada mas, assim, é importante a gente trazer que o propósito ele mexe com o investidor de tal forma que ele está disposto a ganhar um pouco menos, Sim, né, quando tem, esse viés de sim, impacto por trás, sim, né. sim. Então a última rodada, salvo engano, do Zuni, estava com retornos de 10% ao ano, ou IPCA mais um prêmio. Então, quer dizer, Entendi. não é um retorno gigantesco ou Sim, maior, alguns que a gente acha de empresas que a gente não sabe o que está fazendo com o nosso dinheiro, né, mas é um retorno razoável, né. sim, Então, sim. eu acho muito importante, né, que as pessoas saibam que existe, que é possível. E outra, Milena, a partir de R$ 100. Que Então é isso, muito gente. acessível, é Nossa senhora. muito Gente, acessível. eu olha só, a gente vai colocar na descrição aqui do nosso Uhum. podcast todos esses sites. Eu faço questão, Darla, porque a gente vindo eu tenho 25 anos de mercado financeiro, e no mercado tradicional não se fala sobre isso. É. E aí, gente, o que que a gente viu ao longo desses últimos anos? Várias emissões de papéis tradicionais que a gente não sabia o impacto disso. Eram títulos fraudulentos, empresas que não estão tão voltadas para essa questão, pegava o dinheiro para encobrir um caixa e a gente está vendo a quantidade de problemas que Verdade. algumas empresas tiveram, à lá fraudes ali, desde a pandemia para hoje, alguns casos de recuperação extrajudicial por questão de impacto de juros. Então isso é muito relevante. Quando a gente fala sobre investir, a gente fala que é o nosso suor que está lá. Então, quando a gente vai investir em alguma coisa, normalmente a gente deve buscar entender um pouco mais. E esse nível de conscientização e de letramento, Darla, é o que a gente fala muito nas finanças comportamentais, é muito importante para você, investidor, não ficar no automático, gente. Porque o automático, ele leva a gente a errar mais. Então, por mais, tive um vencimento, ok, mas tenha calma para decidir para onde vai o seu recurso, né. E quando a gente fala em investir com impacto, investir sobre o prisma de economia regenerativa, a gente fala de uma forma muito mais, 360, e isso me tira a pressa. Porque qualquer negócio de impacto, ele não gera impacto em 6 De uma hora meses, para outra, de jeito de uma nenhum. hora para outra. Nenhum negócio, né, ganha Não, tração ou está ali, totalmente azeitado em 6 meses. nenhum Imagina um de negócio. impacto. Imagine o de impacto. E trazer essa realidade de uma taxa média de retorno de 10% ao ano, é o 100% do CDI nos últimos 30 anos. Praticamente, Então, para exatamente. quem é conservador, Uhum. ele está fazendo bem. Né, então ele tá olhando ali, ele tá
olhando uma economia de uma forma diferente, ele investe de uma forma diferente e tem o mesmo nível de retorno. Milena, e para quem não é conservador, para quem já está ali na renda variável, né, Ah, a melhor gente ainda. tem um índice de sustentabilidade Exato, empresarial da bolsa, gente, da exato. B3, né. Você pode comprar até ETF com isso. Exato, então quer dizer, você é uma questão realmente de escolha, de Sim, parar, assim, 10 minutos para escolher o que faz sentido e não simplesmente ir pegando sim, e sim. financiando o que não reverbera e o que não está de acordo com os seus princípios. Às Seus vezes você princípios e comprou lá, você não sabe valores. nem o que é que está comprando. Então Exato, vamos parar com isso e vamos, exato, né, exato. ancorar em algo que faz sentido para você e para o mundo. É, e isso tá muito ligado ao que a gente sempre conversa e você, dá aula de pós-graduação nisso, que é finanças comportamentais, né. Isso. Investir deixou de ser, de longe, só sobre retorno financeiro, porque a gente não é sobre dinheiro. Eu e a Darla, a gente pensa muito, semelhante nisso. Uhum. O mercado financeiro não é sobre dinheiro, é sobre escolhas, né. Você é sobre comportamento, é sobre qual é a sua finalidade sobre o Uhum. seu dinheiro, qual o impacto que o seu dinheiro qual o impacto que você, investidor, quer que o seu dinheiro ecoe, né, e é por aí. A gente já falou em como investir na prática, foi maravilhoso tudo que você falou. Economia regenerativa, a gente já falou sobre isso. Você já falou que não é tendência, é uma necessidade, né, a gente está saindo de um modelo de minimizar o dano para o modelo de gerar valor Transformação, isso. positivo. Então quando a gente começou no nosso papo falar assim: "O que que é sustentabilidade? O que que são investimentos de propósito?", é você minimizar, o dano à sociedade, ao meio ambiente, atualizar ali a sua infraestrutura sobre os aspectos de sociedade, de minorias, é muito além dessa minimização, é gerar valor mesmo, não é, É Darla? transformar, é regenerar. Então, a gente está ali numa esteira que eu, na verdade, eu sempre gosto de ver, Milena, o copo meio Bem cheio. cheio. Então, tem gente que fala: "Ah, tá muito longe", eu digo: "Ca a gente tá indo muito bem, sabe". Eu acho que a gente tá indo, óbvio, tá devagar, mas a gente tá andando, a gente podia estar parado. Sim, Então a gente tá andando, né. Então sim. a gente está aqui hoje falando sobre isso, É. né, então isso para mim já é, assim, muito grandioso, né, oportunizar que pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, escutem e falem para alguém e comecem a mudar seus hábitos. Tenham curiosidade. Curiosidade. Leiam mais, né, procurem entender um pouco mais sobre isso. E como você falou, porque Somos Um é aqui do Ceará, É, daqui do Ceará, então tem exatamente. tantas iniciativas aqui no Ceará, né, que se a gente procurar Darla, você vai me ajudar, eu quero todos esses endereços de site para a gente colocar aqui e faço um convite para todo mundo que abra sua mente para que a gente enxergue o mundo e para que o nosso dinheiro faça a diferença. Então, se quem tem dinheiro começar a ter mais consciência sobre as suas decisões de investimento, a gente consegue ter um mundo, menos distante para alguns, de Uhum. oportunidades. A gente consegue ter um Reduzindo as mundo desigualdades, né, que isso é muito importante. mais equitativo, não é, Darla? E quando como você falou, investimento só para mulheres, gente, isso é, assim, música para os meus ouvidos, porque é necessário. Temos que falar sobre esses temas, temos que falar sobre quem não teve a mesma Oportunidade. oportunidade. Aí a gente sabe que poucos têm mesmas oportunidades. Então, para quem tem grana, eh, eu acho que é muito bom quando a gente vê que o nosso dinheiro está indo para algo com propósito, né, não só no rame-rame ali do mercado. Então faz parte de uma alocação, quando a gente fala sobre uma base de alocação de recursos, olhar o Brasil, olhar o mundo, então ter dinheiro em moeda forte e ter dinheiro em ativos fortes e que causem mudança, né. Acho que o chamamento é esse, né, Darla, para a gente chegar aqui no nosso bloco final, eu quero falar sobre visão de futuro, você já falou aqui muito sobre isso. Como que você imagina esse mercado de impacto nos próximos 5 e 10 anos?
Olha, eu imagino ele muito mais capilarizado. Eu acredito muito no poder da capilaridade, né, quando a gente, tem iniciativas, pessoas, institutos, instituições, empresas e governos muito locais, né, Sim. pensando sobre algo, a gente não consegue desenvolver. Então, é por isso que, assim que você me chamou para estar aqui, eu digo: "Eu vou", porque eu preciso falar um pouco sobre o que reverbera dentro de mim, sobre o que a Edifica faz também. E Sim. aí eu aproveito para falar que a Edifica é um negócio de impacto socioambiental, né. A gente capacita indivíduos e organizações a prosperarem financeiramente, considerando todos os princípios de economia regenerativa, né, através de educação inovadora, projetos que vão restaurar os ecossistemas, né. Então, a partir disso, eu percebo que cada vez mais nos próximos 5, 10 anos, a gente vai perceber essa transformação e essa capilaridade Uhum. do ecossistema de impacto localmente e no mundo, né. Eu falo isso por mim mesma, né, eu fiz uma transição, eu vim do Sim, ecossistema tradicional, mas, já estava me incomodando o ecossistema tradicional. E aí é óbvio que o ecossistema tradicional ainda precisa existir, né. claro, Ainda claro. é uma base muito importante ainda, mas Sim, eu percebo que vai haver uma transição, né, sim. uma transição desse ecossistema 100% tradicional para ele migrando para o sustentável aos poucos. Não é à toa que a gente está vendo tantas legislações, né, diferenciadas. Hoje as empresas abertas, elas são obrigadas a ter o relatório de sustentabilidade, a gente tem Exato. a questão contábil e financeira através do IFRS, S1 e S2, onde as empresas abertas precisam comunicar o que estão fazendo frente às questões climáticas e às questões de sustentabilidade em geral. Então, eu Abatimentos, isenções, isenções, de então acordo com o que a empresa tem de investimento sobre esses aspectos também, não é, Darla? exato, então a gente percebe que, essa capilaridade, né, essa mudança aos poucos ela está acontecendo e ela ela tá muito mais acelerada, né, ela tá muito mais acelerada. E nós aqui do Nordeste, né, na verdade, aqui do Ceará, né, falando aqui de Fortaleza, a gente tem oportunidades gigantescas, Sim, né, a gente tem oportunidades muito grandes. Então conhecer é o primeiro passo, né, depois, buscar, essa transformação de acordo sim, com o que você consegue no momento, sim, né. Então, sim. eu falei aqui que você pode começar a investir a partir de R$ 100 em negócios de impacto, né. E eu não poderia passar por aqui e não trazer alguns nomes. Eu falei aqui do Zuni, né, que é essa Sim, plataforma, né, mas a gente tem também a Coalizão pelo Impacto, né, que é um agente dinamizador do ecossistema de impacto, né, que nasceu dentro do ICE, que é um instituto de São Paulo, né, um instituto empresarial de São Paulo que olha para o ecossistema de impacto, que né. legal, Então, a partir daí nasce a coalizão, que a coalizão trabalha frente a todas essas iniciativas, né, em alguns estados do Brasil, que tá. legal. Então, tem muita coisa acontecendo, né, muita coisa acontecendo, muita gente querendo essa transformação e a nível econômico, né. Hoje eu estou como diretora do IBEF já há mais ou menos 7 anos e a gente começou tratando da pauta de educação financeira lá dentro. A gente agora migrou para uma liderança de sustentabilidade dentro do Do Instituto próprio Brasileiro de de Finanças, executivos de de executivos finanças, de é. finanças. Então, está todo mundo olhando para isso, Perfeito. né. Então eu vejo muita expansão, sabe. Eu vejo muito Muita crescimento, capilaridade, capilaridade, crescimento, crescimento, dinheiro envolvido dinheiro sobre a envolvido. sobre esses aspectos para Exato. esses investimentos. Aham. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do Edifica, da sua empresa, né, você falou aqui grosso modo, a Edifica faz isso. Fala um pouco mais como que o empresário, como que a pessoa que monta uma empresa, que tem uma empresa, que tem essa vontade, mas não sabe como, porque a gente Sim. precisa desse letramento, Uhum. precisa colocar mais. Eu queria que você falasse aqui, esse jabá maravilhoso, mas é muito necessário. Eu queria que você falasse como que a Edifica pode ajudar as empresas locais para elas aumentarem esse espectro de investimento e de impacto ali para as comunidades e para serem ainda mais sustentáveis ao longo do tempo? Perfeito. Então a gente trabalha dentro de 3 pilares principais, né. A gente tem o pilar da educação inovadora, onde a gente, faz
uma transformação muito bonita, na verdade propõe uma transformação muito bonita referente à parte da educação financeira também, né, hoje são mais de 80 milhões de inadimplentes e qualquer empresa, Sim. metade dos colaboradores está com algum problema financeiro, isso traz risco, isso, gera o turnover elevado, perda de eficácia de benefício, então a gente leva treinamentos voltados para a educação financeira, para a parte, socioambiental, né, a gente fala muito da temática também da inclusão, neurodiversidade, né, essa é a parte dos nossos treinamentos, que são treinamentos vivenciais, completamente diferentes do que vocês conhecem, de treinamentos que podem ser tanto presencial como online, Online. né, a gente tem feito muitas parcerias de acompanhar a implantação de plataformas de, educação dentro das empresas, principalmente as maiores, né, porque tem esse movimento, Sim. e a gente também traz a parte de consultoria regenerativa, né, que é onde a gente implanta as pautas de ESG, né, nas pequenas e nas médias empresas, porque geralmente as grandes empresas já têm. Já possui. Então geralmente me perguntam: "Darla, mas uma pequena empresa, por que que ela vai querer?". Gente, o ESG ele é top down, então ele vem de cima para baixo. E outra coisa, o ESG ele envolve toda uma cadeia, todos os stakeholders. Então, se existe uma empresa grande, ela tem fornecedores pequenos. É possível que essa pequena empresa que a gente está alinhando uma pauta ESG, ela seja fornecedora de uma grande. E a grande, ela necessariamente, ela cobra que o fornecedor tenha Também tem. tenha também. Entendi. Então a gente articula esse movimento de implantar uma pauta ESG dentro das pequenas e das médias, tendo esse olhar como fornecedor, mas também tendo esse olhar de mitigação de risco, Sim. né, de ter ali no médio prazo já alguns retornos referentes a esse tipo de implantação da pauta de sustentabilidade e de ESG. A gente tem, Milena, uma nova geração que hoje escolhe onde vai comprar e prefere as empresas que têm um propósito. Exato. Então, assim, na nossa época, né, que a gente é mais ou menos da mesma época, Não Milena, tinha opção. a gente Era entrava que para ganhar tinha. dinheiro. A Exato. gente vestia a camisa da empresa. Hoje, o jovem, ele não trabalha só por dinheiro. O Exato. jovem, ele precisa estar alinhado com a cultura da empresa. Então, se a empresa não tem uma cultura que pensa na sustentabilidade, na regeneração, que pensa no cuidado com as pessoas, na inclusão, a gente tem uma sociedade cada vez mais diversa. Exato. Então, o colaborador, muitas vezes, ele faz parte do grupo minoritário. Se ele não se enxerga dentro da empresa, ele vai trabalhar nessa empresa? Não vai. Ele não vai. E nenhuma empresa funciona sem mão de obra. Exato. Porque somos gente. Somos E um gente. ser humano precisa de outro ser humano. Quando a gente fala, né, de toda a utilização como instrumentalização de tecnologia, né, AIs da vida, são ferramentas, mas o ser humano tem que estar apto a utilizar aquela ferramenta, porque o ser humano vai discernir e vai questionar sobre tudo. A ferramenta, ela vai cumprir o que o ser humano está mandando ela fazer. Exato. Mas o ser humano quem vai questionar, quem vai pensar, quem pode ser o agente de mudança. Exato. É sobre mudar, é sobre Transformar. esse aspecto de transformação, não é, Darla? Bom, gente, a última pergunta, minha amiga. Que conselho você daria para quem quer investir com mais consciência e estratégia? Olha, pergunta maravilhosa. Eu sei que a gente está chegando no final, eu falei do primeiro pilar da Edifica, a gente tem outros pilares, né, também a gente faz a parte, da terceirização de financeiros das pequenas empresas, trazendo o quê? O G da governança, muito focado ali no Muito ESG, legal. né, e a gente tem todo um trabalho bem focado para os negócios de impacto. Então, o negócio de impacto, ele precisa de uma estruturação financeira, uma organização financeira onde a gente tem um olhar muito voltado para eles também, além dos tradicionais, Perfeito. né, e a gente faz trabalhos dentro das comunidades. Então, grandes empresas financiam trabalhos dentro de comunidades. Então, isso daí a gente consegue fazer de uma forma muito bacana. E a gente quer se conectar com vocês que pensam assim também, tá? E sobre a última pergunta, Que conselho você daria para quem quer investir ah, com mais consciência eu e estratégia? tá. Então, eu vou dizer uma frase, tá? Vamos lá. 2 frases, na verdade. Eu vou dizer uma, para que você escolha, as mel antes, talvez, você escolhesse as melhores empresas
né, do mundo para investir, visando aquele lucro. E hoje a minha orientação é que você busque as melhores empresas para o mundo, para você investir, tá. E uma frase final, que é uma frase que a gente tem na Edifica, não é nossa, mas a gente usa com aspas, obviamente, é: "Ganha quem se importa". Então, a partir do momento que você se importa, não só com você, mas com os ecossistemas, ganha você, ganha o ecossistema, que é o que a gente chama do ganha, 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 né. Então a fala é essa, é um chamado, na verdade. É, é um chamado para que a gente busque mais, se interesse mais, se questione mais. O que que você está fazendo no mundo, né? Porque eu queria aqui, terminar com o seguinte pensamento, Darlinha. O dinheiro, ele é uma ferramenta. Sim. Né, então quando a gente fala sempre que não é sobre o dinheiro, mas o dinheiro ele é uma ferramenta, e cada vez mais ele pode ser uma ferramenta de transformação. Eu acho que isso daqui é o resumo de tudo que a gente conversou sobre hoje, né, hoje com você, sobre investir, sobre impacto, sobre economia regenerativa, sobre a gente querer transformar. O que que a Milena pode transformar no mundo? Às vezes, gente, pode parecer muito distante, mas tão mais perto dos 40, 50, 60, tão mais experiente na vida a gente fica, mais essas questões nos chamam. Sim. E normalmente, quão mais experiente a gente fica na vida, a gente já tem uma reserva financeira maior do que no começo da vida, é natural. Então o chamamento aqui é quem já se encontra, eh, com uma reserva financeira boa, converse mais sobre negócios de impacto. Qual é a diferença que você quer fazer no mundo? Qual a diferença que você pode levar o seu dinheiro a fazer essa transformação. Então é muito mais sobre causar esse impacto transformacional na vida de pessoas e para o mundo, como você falou. Adorei essa frase, Darla, eu adorei. E agora, a gente chegando no momento final, eu quero que você me conte aonde que as pessoas podem te encontrar, seus canais digitais e como que as empresas e investidores podem acessar a Edifica. Então, convido vocês a me seguirem a Edifica, né, a gente está nas redes sociais, a gente está tanto no LinkedIn, como nós estamos também no Instagram, né, então o nosso site www.edifica.com, a gente tem os nossos Instagrams, né, Darla_Lopes e Edifica.impacto. Vem com a gente, ouvir um pouco mais sobre impacto e ver como você consegue tanto satisfazer os seus desejos e as suas necessidades, contribuindo para um mundo mais justo e equitativo. Olha, que coisa linda. Gente, a gente termina com essa fala da Darla sobre transformação, sobre deixar o mundo melhor, mais equitativo, mais dinâmico, mais justo, e a gente utilizar o ferramental que a gente tem, que é o dinheiro para investir, para transformar o mundo. Qual a transformação que você quer para o mundo? Essa é a pergunta que eu faço para você. Então, se você gostou desse nosso episódio, manda para todos aqueles que podem financiar projetos que transformem e seja você também uma transformação para o mundo. Foi um prazer, Darla, te receber aqui no Bora Investir, porque é sobre isso. A gente fala sobre investimentos, a gente fala sobre negócios, a gente fala sobre impacto e a gente quer cada vez mais pessoas que transformem o mundo para melhor do nosso lado. Então, se você gostou, manda para todos que você conhece, para que eles conheçam também um pouco mais sobre como transformar o mundo. E a gente agradece a você que ficou até agora conosco no nosso podcast do Nordeste Investe, o nosso Bora Investir. Um prazer estar com vocês e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.